Se você já se sentiu incomodado com o barulho perto da sua casa, você sabia quem procurar na hora para te ajudar? Será que era perturbação do sossego ou só a cidade funcionando? É por isso que estamos aqui hoje no episódio 2 desta temporada. Vamos falar sobre a fiscalização da Lei do Silêncio em Curitiba. Fica aí que eu já te conto como vai ser depois da vinheta. Os bares e os artistas locais são essenciais para o funcionamento do comércio e do entretenimento da cidade. Por outro lado, em parceria com o poder público, eles podem garantir que estejam dentro das normas legais. Hoje, a gente vai falar sobre a parceria entre a prefeitura e os bares na garantia do sossego. Por isso, convido os nossos participantes para se apresentarem aqui no episódio 2. Ao meu lado está a Érica Costa Mielke, que é diretora de licenciamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tudo bem, Érica? Tudo bem, bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente também trouxe para o nosso bate-papo hoje o Luiz Fernando Menuti, que é presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Paraná, a Abrazel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E do lado do Luiz Fernando, nós temos a Suzy Montserrat, que é compositora, cantora e atriz. Bom dia, tudo de bom para vocês e muito obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos. Para provar para você que o trabalho do poder público é de fiscalizar com legalidade, orientação e qualidade, o nosso produtor Bruno Santana acompanhou uma patrulha da Polícia Militar com a AIFO. Vamos ver o que aconteceu? Garanto que você já se incomodou com algum tipo de perturbação do sossego perto da sua casa. E se esse barulho persistiu, com certeza você ligou para a polícia atender a ocorrência. Hoje a gente vai acompanhar uma operação integrada da AIFO, da Polícia Militar. São eles os responsáveis por atender casos de perturbação de sossego recebidos mediante denúncia. A AIFO é a patrulha da Polícia Militar que acompanha os órgãos competentes da Prefeitura, não só em caso de perturbação de sossego, como também em outras demandas. Nesta noite, percorremos a região do bairro SIC e também do centro de Curitiba, tendo participado de uma operação integrada entre a AIFO, o Corpo de Bombeiros, o CETRAN e as Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo. A nossa ação integrada não trata só da Polícia Militar, então temos as Secretarias do Urbanismo que vem ali e confere o alvará do estabelecimento, se ele tem dentro dos quinais, que chamam, que são as atividades desempenhadas que tem que estar elencadas ali no alvará, se configura. Então, se ele tem o direito ali a vender alimentos, ele tem que ter o alvará de lanchonete, não somente de bar. Então, o caráter da AIFO, primordialmente, ele é orientativo, Então, o mau comerciante tem essa mania de querer dizer que a AIFO é perseguidora, que a AIFO é punitiva. E o nosso caráter não, é sempre orientativo num primeiro momento, para que o comerciante ele se adeque e de premiar o bom comerciante, Que ele não fique melindrado de receber a AIFO no estabelecimento dele se ele estiver tudo correto. O nosso papel é esse, orientar, fiscalizar o que é necessário e, num primeiro momento ali, se não atender as advertências e orientações, aí sim será notificado e posteriormente multado. Então, esse caráter educativo da nossa visita aí é o que deve prevalecer sempre. Ao longo da operação, também acompanhamos outros tipos de ocorrências junto com a AIFO, como jogos de azar e revisão de alvarás de funcionamento dos estabelecimentos. Mas, ao final da noite, um fato se torna claro. A perturbação do sossego ainda é um problema que exige muita atuação em Curitiba, apesar da existência da legislação da Lei do Silêncio. Assim, restam as dúvidas. Só esse tipo de operação que vimos hoje já dá conta do problema? E mais do que isso, quais são os limites entre o bom funcionamento dos estabelecimentos noturnos locais e o bem-estar de sossego da população?
Deu para ver, né, que é uma fiscalização orientativa e dentro da lei. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui explicando como é que funciona essa fiscalização para quem está aí nos assistindo. Eu começo com a Érica, que está representando aqui a Prefeitura. Érica, como é que funciona a fiscalização da Lei do Silêncio aqui em Curitiba? Quais os órgãos que são responsáveis pelo quê no poder público durante essas fiscalizações? Então, a parte de ruído cabe à Secretaria do Meio Ambiente. Essa fiscalização, ela acontece de duas formas, ou como a AIFO, como vocês viram nessa pequena apresentação, ou às vezes, ou em outros casos, só com o fiscal. Então, normalmente quando que chega na AIFO? Quando as reclamações são reincidentes, quando persiste, quando aquele estabelecimento muitas vezes não atende a notificação. Então, da nossa parte. Mas, como foi explicado, a AIFO é uma ação integrada. Nem sempre a AIFO se desloca para aquele estabelecimento por conta do ruído, né? Como ele explicou bem ali, né? A AIFO se desloca, às vezes, por falta de alvará, às vezes comércio, às vezes até a comercialização de produtos... às vezes com não emissão de nota, produtos até mesmo que não podiam estar sendo comercializados ali naquele local. A questão da comercialização de produtos seria o quê? Que não estão dentro do KENAI? Isso ou não? Do KENAI, às vezes sem nota, mas aí isso não cabe ao meio ambiente avaliar. A nossa parte normalmente é música. E o meio ambiente, ele tem uma equipe que integra a AIFO? Sim, não todas as AIFOs, como eu falei, porque a AIFO é uma ação integrada, então nem sempre, porque às vezes tem 2, 3 AIFOs por semana. Então, nós integramos de 1 a 2 AIFOs por semana. Entendi, mas quando você diz que são 2 a 3 AIFOs por semana, são 3 equipes que se deslocam pela cidade ou são 3 ações da AIFO que são realizadas por semana? São 3 ações da AIFO por semana. E essas ações, elas acontecem somente à noite ou durante o dia também? À noite, porque justamente a parte de ruído, nós temos que... A atividade precisa estar acontecendo. Entendi. E esses bares, normalmente, durante o dia estão fechados e a gente não tem como aferir, porque nós aferimos com aquele aparelho chamado decibelímetro. E existe uma legislação que diz a hora e quantos decibéis podem ser executados naquele momento e naquele local. Então, a gente só pode autuar ou tomar alguma outra atitude uma vez que verifique que aquele estabelecimento está excedendo o previsto na legislação. Mas a título de curiosidade, assim, já aconteceu da AIFO ter que agir durante o dia também? Ou durante a semana, ou até mesmo no final de semana, em algum tipo de estabelecimento desse tipo, no caso? Com a nossa participação, não. Pode ser que a AIFO, como eu lhe falei, a AIFO pode ter agido, ok, mas não com a participação do meio ambiente. E quem que pode denunciar os casos de perturbação do sossego? Como que faz isso, né? Quais são as penalidades para quem desrespeita a lei? Todo aquele que se sentir perturbado pode solicitar o comparecimento da Secretaria do Meio Ambiente, ou mesmo a AIFO. O canal principal da Prefeitura é a Central 156, né? E da Polícia 190, que você faz o teu registro e aí é organizado essas ações de fiscalização, como eu falei no início, ou pela AIFO ou nós mesmos, independente de AIFO, nós temos os nossos fiscais que muitas vezes vão em dias que não AIFO no estabelecimento. À noite? Sempre à noite. Como eu lhe falei, a atividade tem que estar acontecendo. A não ser, por exemplo, que a gente receba um bar, está efetuando uma música muito alta, todo sábado, só à tarde. Então, nós vamos só à tarde, porque também se for à noite eu também não vou encontrar. Como eu disse, eu sempre tenho que ir no local quando a atividade está acontecendo. E normalmente, na maioria das vezes, é no período noturno. Fernando, como que a Lei do Silêncio ela impacta o dia a dia dos bares e restaurantes aqui de Curitiba? Veja, ela impacta na qualidade do entretenimento, tá? E na viabilidade econômica. E na qualidade do entretenimento é que quando você diminui a possibilidade de entretenimento, né? Ou você não consegue desenvolver aquela atividade despreocupado de que vai ocorrer algum problema, ou quando você está levando alguma multa, tá? A inviabilidade econômica acontece e pode inviabilizar o negócio do bar e restaurante. Principalmente porque, você veja a situação, hoje uma boa parte dos restaurantes estão tendo pouca lucratividade.
né? Então, quando você leva uma multa, tá? Essa multa impacta de forma enorme na possibilidade de manter o restaurante em atividade. O grande problema nosso hoje com a lei do silêncio é que as pessoas conversando nas ruas ou barulho de ônibus, ele já dá os 60 decibéis que a lei permite. Tá? Em várias cidades, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, os decibéis foi aumentado para algumas regiões da cidade para 70, tá? O que daí diminui a possibilidade de você ter a atividade, na sua atividade, ter que pagar algum tipo de multa, que é extremamente problemático para os donos de restaurantes, considerando que apenas 35% dos restaurantes que foram entrevistados pela Brasel estão tendo lucros em janeiro agora de 2025. 25% estão tendo prejuízo. Então, nós estamos num período bastante difícil que ainda vem decorrente da pandemia. Eu já ia te perguntar, esse prejuízo é em decorrente de quê? É crise pandemia. Econômica, que o país ainda está se recuperando, ou está associado Sim. também à questão da fiscalização, de você não ter que, por conta da legislação ser um pouco rígida, você não consegue promover mais opções de entretenimento dentro do bar e do restaurante? É que, veja, quando você estava ainda pagando alguns impostos, pagando alguns impostos atrasados da época da pandemia, pagando o financiamento dos bancos, né? Para você, às vezes, se adequar às necessidades do meio ambiente, você tem que fazer altos investimentos, né? Para poder adequar o que é necessário para essa legislação, que é desses 60 decibéis é bastante baixa, tá? No meu ponto de vista, né? Sim. Você tem que fazer investimento. E hoje, neste momento, para o proprietário de bares e restaurantes, é muito difícil. Você está no período em que o teu cliente está com poder aquisitivo menor. Né? Então, é uma série de fatores que vai desde inflação, aumento de impostos, pagamento de valores atrasados para bancos, empréstimos que foram feitos na época da pandemia. Isso tudo soma e torna muito mais difícil do proprietário poder investir um valor que não é barato em o que é necessário para diminuir o barulho dentro do restaurante. O maior problema é exatamente que pessoas conversando na rua já passam dos 60 decibéis. E a dificuldade está aí justamente em você conseguir identificar o que é barulho das pessoas conversando na rua ou o ônibus e o que é realmente o barulho gerado pelo som dentro do estabelecimento. Eu mesma, no meu dia a dia, eu vivencio isso. A rua da minha casa, eu moro bem na esquina, então, na rua da minha casa passam praticamente todos os ônibus que vão para o terminal. Então, eu sofro bastante com barulho, é como se o ônibus estivesse dentro da minha casa. E se você fizer a avaliação dos decibéis, vai passar dos 60 decibéis que a lei permite. Então, a grande dificuldade está justamente aí. A gente tem que ter algumas áreas específicas em Curitiba, onde são bares e restaurantes e entretenimentos, onde o nível de decibéis poderia ser um pouco mais elevado, como é em São Paulo, que eu lhe citei. E vocês já identificaram ou já tem um levantamento, talvez, de casos de bares e restaurantes que recebem muitas reclamações de moradores locais, mesmo tentando seguir a legislação? É frequente isso? É comum? É comum, tá? É comum porque quando a pessoa se sente perturbada pelo barulho, tá? Para ela não consegue identificar de onde é esse barulho, se é da rua, ou de pessoas conversando, de pessoas andando ou do bar. Né? Então, depende da situação, do momento da pessoa que se sente prejudicada, como acontece seguidamente, como você comentou com o ônibus, né? Você acaba chegando em um determinado momento que a sua percepção de limite, eu não aguento mais esse tipo de barulho, as pessoas acabam reclamando. Para a Suzy, como é que a lei do silêncio afeta o seu trabalho como cantora, compositora, enfim, da área cultural, né? A gente sabe que você já tem mais de 40 anos de experiência como artista mesmo. Sim, porque principalmente é o pessoal da música, né? O pessoal da música que trabalha em bares, é onde acontece o trabalho, né, dessas pessoas, porque você não consegue fazer teatro o tempo inteiro, né? Estar no teatro tocando, que é um ambiente mais protegido, né, para quem mora ao lado, enfim. E nos bares é isso, é a vida da cidade acontecendo
né, por meio da música, do entretenimento dos stand-ups, enfim, que tem, né, vários desses acontecimentos aqui na cidade, e acaba interferindo diretamente, porque muitas vezes eu já vivenciei situações em que a gente precisa parar. Precisa parar, e daí como é que fica? Para o dono do bar, para a gente, aquele dia, que era um dia que ficou perdido. Né? Como que vocês lidam com essa situação? Assim, vocês estão fazendo uma apresentação, né, dentro de um restaurante, de um bar, e aí vem a fiscalização e diz, não, vai ter que parar, não dá mais para fazer o show, tem que acabar com o show. Então, é um prejuízo muito grande. Vocês deixam de receber, o bar tem que fechar e todo mundo tem que ir embora? Como que é essa situação? Assim, se o Luiz Fernando também puder contribuir depois que você falar. Experiências que eu já tive foi de parar o show, não fechar o bar, mas parar o show, enquanto o show é parado, enfim, o bar pode continuar funcionando, mas existe muito isso que o Luiz Fernando falou, que muitas vezes só a conversa das pessoas já extrapola os 60 decibéis. E quando eu comecei aqui em Curitiba, era 75, se não me engano. Né? Isso há mais de 40 anos atrás. Era 75, então a gente Quando a cidade era muito menor e tinha menor. Muito menos acesso a locais de entretenimento, exatamente, né? Exatamente. Então, a gente vê que também fica muito difícil você levar esse padrão de agora para que dê tudo certo, né? Porque o bar seja contemplado, que os artistas sejam contemplados, né? E a gente tem recebido muita demanda nesse sentido. A AIFO está aqui e acabou com tudo. E como que a categoria tem lidado com tem lidado com todas essas reclamações que chegam, né? Todas essas percepções que vocês têm e levado essas demandas para a prefeitura? Como é que tem sido o diálogo entre a categoria e a prefeitura, no caso? Estão acontecendo aí algumas audiências públicas para haver um diálogo, né? Eu acho que a Secretaria também do Meio Ambiente sempre se dispõe a essa conversa, mas tem outras áreas, né, das fiscalizações que não conversam com quem deveria conversar. Né, que são os donos dos bares, com os próprios artistas, né, e como a gente determinar e fazer com que essa convivência seja harmônica na cidade. Né, e que o objetivo maior é esse, né, que todas e todos nós possamos harmonicamente conviver e fazer essa cidade viva, porque a cultura traz a vida para a cidade. Uma das funções importantes da Brasel, tá, é a representatividade. Então, a Brasel tem trabalhado sempre para representar o nosso setor e a gente sempre consegue contatos muito interessantes com a prefeitura. Essa relação entre a Brasel e a prefeitura, veja, quando se trata de problemas de som e ambientes, pode ser até tenso em determinado momento para o dono do bar, justamente por isso que eu comentei. Você fecha, acaba com o som, as pessoas acabam indo embora. Então, você acaba perdendo o faturamento. Mas, em compensação, a Brasel também tem um bom relacionamento com a prefeitura no Conselho Municipal de Urbanismo, onde a gente consegue acompanhar o porquê que não saiu um alvará, se eu preciso de um alvará de música ao vivo, porquê que naquele momento não é cedido. Então, a Brasel tem esse lado também de participar no Conselho Municipal de Urbanismo. E isso é muito interessante. Claro que o que a Brasel sugeriria, né, para que resolvesse uma parte desse problema? É definir algumas áreas com 70 ou 75 decibéis para que as pessoas soubessem, esta região aqui está voltada para o turismo, para o entretenimento. Então, essa região vai ter um limite de decibéis maior. É que a nossa legislação com 60 está muito defasada para uma cidade que hoje é considerada a cidade mais inteligente do mundo. Então, nós estamos assim trazendo vários eventos para Curitiba. O Instituto Municipal de Turismo faz um trabalho maravilhoso. Tá? A Secretaria de Turismo no Paraná fez um trabalho maravilhoso para trazer turistas, mas a cidade de Curitiba tem que tentar se adequar com relação a essa legislação, porque você imaginou gente que vem de fora. Tá? Cheguei em Curitiba, tive que ir embora porque fecharam a música, porque estava dando mais de 60 decibéis. Sendo que este valor é muito baixo para uma cidade que está evoluindo como Curitiba está.
Só para a gente contextualizar aqui, que a gente está falando muito do limite de decibéis, que é de 60. Esse limite, Érica, é à noite, né? Não, na verdade, eu preciso até fazer um esclarecimento. Tá. Não é bem assim. Uhum. Porque nós temos, eu até abri aqui a lei, tá? Eu estou com a tabelinha aqui do lado, e nós temos 3 períodos, diurno, vespertino e noturno. Tá. Diurno de 7 às 7, vespertino de 7 às 10 e noturno de 10 em diante até 7 horas da manhã. Então, nós temos 3 decibéis para cada período. E nós temos decibéis conforme o zoneamento. Sim. Tá? Então, os decibéis no horário noturno, que talvez seja o horário que é a partir das 10 horas da noite, ele pode ser de 45 a 60. Não é 60, eu tenho... O 60 é o Eu tenho limite, 12, né? eu tenho 4 variações de decibéis no período noturno. E tenho 12 variações de decibéis conforme os períodos de zoneamento. Mas você comentou a partir das 10 da noite. 10 da noite nós estamos ainda Sim, no é isso início que eu do falei. entretenimento. Né? Então, Sim, eu preciso até esclarecer. vou Quando a considerar. AIFO pede para a música parar, primeiro, pode ser que aquele bar não tenha licença para aquilo. Que foi, Isso que com foi, certeza, que isso foi com um certeza, KNAI. Esse com Que certeza foi, não tem justificativa. exato, tá? Essa Que é foi até correta. que aquele policial comentou. Então, ele tem, vamos supor, ele tem lá o comércio para lanchonete, vamos até pegar o exemplo lá, e ele coloca uma banda. Então, quando a AIFO chega, ele vai ver o alvará e a pessoa não tem licença para Não tem aquela licença para uma atividade. apresentação musical. Ele Perfeito. tem que estar só a lanchonete servindo lanche. É isso. Ponto. Esse é um empresário Ponto. despreparado. Ponto. Veja, esse é um Isso. tipo de empresário que está Ponto. despreparado para o setor. Ponto. Nesse momento, a AIFO diz, olha, é como você dirigir caminhão e ter carteira para carro. Para carro. Uhum. Não pode. É indiscutível isso. Né? Então, nesse momento, a AIFO realmente manda parar, porque aquele bar nem de tocar baixinho. Nem a música ambiente. Mas não é música ambiente, estamos falando de banda. De banda, tá. Música Música ao ambiente, vivo. Música ao vivo, tá? Vamos falar assim. Inclusive, evoluímos bastante de um ano para Sim, cá, né? Porque sim. antigamente você não tinha diferenciação entre uma banda e um rádio ligado ou televisão ligada. A legislação Exato. era a mesma. Isso. Então, a gente conseguiu, junto com os nossos Foi alterada a vereadores, legislação, alteração da né, legislação. recentemente. Esses Isso estabelecimentos muito não importante. precisam nem alvará. Isso Eles é muito podem abrir, importante. colocar aquela televisão com aquelas caixinhas musiquinha baixinhas. ambiente, beleza. Por que isso? Porque vamos pensar na prática, o que isso significa? Se eu for com decibilímetro a 5 metros, eu não vou pegar nada, porque é um som de televisão e a lei entendia que era tudo igual. Não, a lei não é tudo igual. Esse ruído, esse som emitido pela televisão não polui, né? Não polui a ponto da... Então, esses estabelecimentos foram isentos de... De um alvará específico para... não precisa. Uhum. Né? Ele só coloca lá, bar sem entretenimento. Então, se tiver uma música ambiente lá e a AIFO chegar e olhar restaurante sem entretenimento, a AIFO vai dar joinha nesse aspecto e vai seguir A vida. vai A seguir a segue. vida. Eu me lembro de alguns anos atrás que o fato de você estar com a televisão ligada, você já levaria multa. Exato. Então, isso a gente conseguiu mudar, assim, com Sim, realmente essa foi a argumentação relação. que os vereadores apresentaram na E- legislatura passada para alterar. E faz né? sentido, como eu falei, porque o decibilímetro, se eu fosse em todo bar tivesse televisão, ou uma música muito ambiente, caracterizada como meio ambiente, o decibilímetro ia conseguir estar dentro. Então, não tem por que você pedir autorização para uma coisa que sempre que vai estar dentro da legislação. Mas voltando aqui no que você estava explicando, até para esse contexto que a gente está dando, né? São diferentes limites de decibéis para diferentes horários durante a Em noite. diferentes regiões. E diferentes regiões também. Isso. No caso, por exemplo, vamos falar aqui da região central da cidade, né, que concentra uma grande quantidade de bares e restaurantes em Curitiba. Região central, que eu digo centro, Batel, Alto da 15 ali, né? Como é que é? E quais são os limites hoje A zona, pela lei? a zona central é 65 até 7 da noite, de 7 às 10, 60, Isso. e a partir das 10, 55. 55. E realmente, quando ele comenta de barulho das pessoas e do ônibus, a gente chama isso de ruído de fundo. Ruído de fundo. Ruído de fundo. Qualquer barulho que não a música ou o instrumento, vamos chamar, né? A gente chama... Que não é barulho, né? Que não é barulho. Que eu não gosto nem de usar ruído nem barulho, que parece que eu já estou carimbando, né? Então, eu não gosto. Né? E não gosto nem de poluição também, que Sim. parece que é uma coisa ruim, né? Então, aquele... Então, a gente fala poluição sonora, mas eu particularmente não gosto muito desse termo, né? Mas aquele som, né, realmente, que não dá música, nós chamamos de ruído de fundo. E a gente tem metodologias de isolar isso. Então, a gente percebe
Isso, pelo aparelho a gente consegue isolar um pouco o ruído de Mas fundo. tu- Tá, Mas só- que se eu não fizer esse isolamento e dependendo a região, então, por exemplo, pegar uma rua onde o expresso passa, né? Ou muitos ônibus passam, não resta dúvida. Só que o que tem que entender é que esse som, vamos batizar de som, nem de ruído, ele não é contínuo, né? A música, ela é contínua, né? Aquela música, um show, então, né? não tem Então, como eu acionar a Secretaria de Meio Ambiente, porque o barulho do Inter 2 está me incomodando ali entre Não, você 8 horas pode da nos- noite e meia-noite, Você quando ele está pode- passando na rua da minha casa. Você ali. pode Como que eu nos posso fazer? acionar, mas nós vamos dizer que é uma questão de utilidade pública, nós não temos como isolar. Né? Uhum. Então, por que a gente autoriza eventos? E a gente fala de eventos porque é eventual na Pedreira, ou às vezes no Atlético, no Coxa, agora no Aqui Dorval no- de Brito, aqui tá aberto, tendo porque eles bastante. são eventuais. Uhum. Quando o estabelecimento é fixo, no caso de bar, né, ele sempre vai ter música de sexta, quinta, até sábado e à madrugada. Né? E vai até onde aquele bar entender que a Mas atividade... uma coisa que eu tenho notado, desculpe, Fernando, e que você perguntou, como é que lidam, né, com essas situações? Eu tenho notado que o pessoal tem procurado fazer os shows muito mais cedo. Sim. Para poder chegar ali por 10 horas, 10h30. Isso é uma, eu vou lhe 11 dizer que é uma, eu acabando vou lhe dizer já. que é uma percepção minha, tá? Porque, aliás, antes acho que cabe até uma pontuação, um apontamento. A prefeitura, ela trabalha para o cidadão, tanto aquele que é o incomodado como aquele que incomoda, né? Então, a gente precisa, e eu falei até naquela audiência pública, que a senhora falou, que a senhora também esteve, é que a gente precisa achar uma boa medida. A gente entende toda essa questão do estabelecimento, da questão de viabilidade financeira, a gente entende que a música atrai cliente, que o consumo aumenta, a gente entende isso. Mas na outra ponta, eu tenho um morador que precisa dormir e precisa trabalhar cedo. Então, e eu falei e vou repetir, essa boa medida... Então, quando você fala, precisa ter uma rua para ter 75 decibéis, ok. Mas como é que aquele morador que mora e precisa trabalhar vai lidar com isso, né? Então, assim, e essa é a grande dificuldade, né? É você achar a boa medida para todos, né? Isso que eu vejo um ponto assim, a partir do momento que você tem uma área determinada já, uma área de entretenimento, por exemplo, eu vim para Curitiba, esta é uma área de entretenimento, onde tem barulho, onde eu sei que já tem uma legislação com maior decibéis, que foi permitido por uma nova lei, tá? Eu já não fico nessa área. Mas se eu moro lá. Não, eu sei. Mas Porque é um não tem negócio- uma é um área negócio- nova, né? mas é um Não tem, ne- sim, não mas tem é um um negócio- descampado que eu vou criar Mas eu essa digo área. assim, é algo para futuro. É. Por exemplo, é algo para o futuro. Assim, as pessoas acabam, eu digo, no sentido de vem gente nova para a Sim. cidade morar na Sim. cidade. Eu já consigo determinar, não, esta área É. eu não quero, porque ali eu sei que tem esse problema de legislação, que tem uma legislação de um decibéis mais alto. Daí, é nesse sentido que a gente acha que precisa definir. A questão é achar essa região, porque, Sim. veja, nós... a gente não precisa 3, 4, 5, uma dúzia de pessoas reclamando. Uma pessoa que se incomode, a gente vai atender. Porque a legislação é para 1 ou para 12, não importa, né? A gente tem que cumprir a legislação. Que ela precisa ser modernizada, não resta dúvida. Essa lei é de 2002, né? Então já está fazendo 23 anos, né? E tem algumas emendas nela, né? Ela E já tem foi vários, atualizada, tem várias emendas nessa lei. Então, e não é uma questão de torná-la mais rigorosa ou menos, Sim. é uma questão dela ser justa. Então, a nossa dificuldade é, ao mesmo tempo que a gente entende músicos e estabelecimentos, mas a gente tem na outra ponta aquele morador que a gente entende que ele precisa dormir porque ele tem que trabalhar no dia seguinte. E por isso que a gente pede para os bares, e você colocou muito bem colocado, é o isolamento acústico, que é um investimento. Então, tem bares Que não que... consegue. Então, o que eu ia falar, assim, da minha percepção? Bares que terminam a atividade sonora, seja das pessoas ou da música, até 10 horas da noite, eu acho que é engraçado que me parece, é uma percepção, como eu estou falando, minha, de uma tolerância maior. Quando aquilo vai madrugada dentro, a gente tem que lembrar o seguinte, que a cidade silencia, né? Os ônibus deixam de andar de madrugada. Graças ou a Deus, reduzem, também amém, eu Jesus, dormi. né? Os ônibus deixam de andar. As pessoas vão silenciando, as pessoas no entorno vão desligando o seu barulho, a sua televisão, o seu rádio. O que sobra? É o som.
do estabelecimento. O que a gente Então, tem essa é a notado- boa medida que a gente teria que encontrar. O que a gente tem notado depois da pandemia, a grande maioria dos restaurantes não ficam depois da meia-noite. Antigamente se ficava até a meia-noite, 1 hora e meia da manhã. Primeiro que hoje também você tem dificuldade de transporte. Então, assim, o teu barulho vai até a meia-noite, porque depois a gente Sim, tem não dificuldade, tem mais inclusive, ônibus, de né? achar ônibus Sim. para permitir que os nossos colaboradores vá para casa. Então, hoje a gente tem visto que o horário de restaurantes e bares tem ido até 11h30, no máximo meia-noite. Tá? O que seria assim, interessante, se de repente mudar essa legislação para 11 horas, sabe? Para permitir que 11 horas não é nem ruim para quem está reclamando e nem ruim para os restaurantes. É. Tá? Você comentou com a parte técnica de que você consegue ver que é um barulho, que é o barulho de fora, que é isolado, né? Por exemplo, a conversa de pessoas. O ônibus vai fazer um barulho e vai parar, mas a conversa das pessoas na rua, ele é contínuo na hora que você está fazendo uma fiscalização. Como é que você consegue definir isso? Não, esse barulho é do bar ou esse barulho é das pessoas que estão na rua? E o restaurante tem responsabilidade pelo barulho das pessoas na rua? Eu, dono de bar, vou levar uma multa que pode chegar até R$18 mil, me confirma se é isso, né? Pelo barulho dos meus clientes na rua, ou às vezes nem é meus clientes, são pessoas que estão na rua mesmo. Eu gostaria que você esclarecesse isso. A gente não multa pelas pessoas da rua, mas a gente entende que as pessoas estão na rua pelo teu estabelecimento, porque vão fumar. Uma outra coisa, né? Porque são consequências. Antes se fumava dentro. É uma coisa puxa a outra, Exato. né? Antes se fumava dentro. O que faz? Fumam fora. O que vai junto com o cigarrinho? O copinho de cerveja. E aí a conversação acontece lá fora. Então, isso a gente não aborda. Tá, você consegue fazer essa diferenciação. É. A dúvida nossa é justamente isso. Como é que o fiscal diferencia isso? Né? Porque isso é muito subjetivo. Também, Sem né? dúvida. Agora, uma coisa assim, se o bar está tocando... Eu não posso ouvir música de fora. Então, se eu estou escutando... Claro, veja, eu só posso ter multar com decibéis. Mesmo que eu esteja escutando música, eu não posso te aplicar uma autuação. Mas a gente tenta... Às vezes, a gente espera um momento de silêncio, porque às vezes as pessoas ficam fora, às vezes se recolhem. Então, por isso que às vezes não é... A medição nem sempre ocorre na primeira vez. Às vezes, realmente, o ruído de fundo, a gente tem que voltar ao local e tentar... Por exemplo, quando passa ônibus, a gente espera o ônibus parar, a gente espera... Entre um fechamento de sinaleiro e outro, é o momento que a gente mede para tentar ser o mais fidedigno nessa medição. Isso é importante. Mas não existe um aparelho que faça essa diferenciação, né? Não, é ele o consegue teu senso isolar... como fiscalizador. o aparelho consegue isolar, mas não é 100%. Ele não tem como... O aparelho não é tão inteligente para dizer, entendi, isso aqui é música, isso aqui é voz, né? Entendi. Veja, eu já tive 2 casos, tanto de um lado como do outro. Tá? Um como reclamante e outro como reclamado. Né? Eu já tive estabelecimentos, tá? Onde tive o service car, e que eu ligava às 11 horas ou meia-noite o carro para ir embora, tá? E o pessoal reclamava do barulho do carro. Daí eu falei, a janela do prédio o prédio ficava grudado ao meu estabelecimento. Daí eu comentava com o pessoal do meio ambiente, falei, cara, mas é o barulho de um carro, como se fosse a rua. Então o cara falou, tudo bem, eu conheço o teu estabelecimento, sei que não tem barulho, mas o fato do barulho de você ligar o carro e não ser rua, a gente pode interpretar diferente, porque está incomodando, está perturbando. Poxa, qual foi a solução? Que eu tive que achar que foi uma solução extremamente radical e difícil, inclusive, para os meus para os meus vizinhos. Eu levantei um muro de 6 metros de altura para poder resolver o problema. Só que por vocês uma atitude muito ruim, porque eu prejudiquei todo mundo por causa de um morador. Era uma moradora só que reclamava. Né? E, em contrapartida, eu tenho... que aconteceu esses dias, há pouco tempo atrás, a minha mãe que tem 88 anos e tem um ouvido fantástico, tá? Ela tem um ouvido super sensível, que ela consegue ouvir até o telefone, o que as pessoas estão falando com você no telefone, né? Cuidado, extremamente assim, sensível. E um estabelecimento na frente da casa dela, inclusive amigos meus também da Brasel, montaram uma coifa e viraram a saída da coifa do outro lado da rua para o lado da casa dela. O barulho contínuo da coifa, que com certeza não era mais do que 60, não chegava nem perto de 60 decibéis, incomodava. E ela me incomodava, me pedia, porra, acha uma solução. Daí, várias vezes eu conversei com esse meu amigo, tá? Até que a gente achou uma solução, que ele aumentou o poder da coifa, mas essa coifa perturbava. A gente
Depois de vários contatos, a gente mudou a posição da coifa virada para o outro lado. Mas essa comunicação com o vizinho, essa comunicação com as pessoas que você acha que está perturbando é essencial. Sim. Esse canal de comunicação é essencial. E para entender, de repente, se é uma pessoa ou é um condomínio inteiro. Mas, assim, sendo uma pessoa só, que está achando que está sendo prejudicada, já é o suficiente para incomodar o dono do estabelecimento. Sim. Então, é esse equilíbrio que é muito importante. Eu tive recentemente um lavacar que eram vários prédios, só uma moradora reclamava do aspirador do lavacar. E como é que faz? Mas esse diálogo aí é nós fomos, importantíssimo, sim, né? mas daí nós fomos até... Porque tem pessoas que encontram essa possibilidade de diálogo. E daí que o poder público também tem que agir e fazer essa intermediação. Então, fomos até o lavacar, pedimos, por gentileza, medimos, deu abaixo. Mas a gente entende que incomoda. Mesmo dando abaixo, né? Você Então, falou em intermediação. Existe na prefeitura alguma área para fazer essa intermediação que eu possa chamar o meio ambiente e a pessoa para poder resolver isso ou não? Um mediador de conflitos, veja, né? não existe essa palavra. A gente Tá. faz porque, por exemplo, você, no seu caso, foi e conversou com o vizinho e ele resolveu o problema da coifa. Senão, você teria reclamado ao meio ambiente e a gente vai até o vizinho e diz, olha, se possível, faz, né? Então, já tivemos casos que... Inclusive, a pessoa estava rigorosamente dentro da lei e assim mesmo a gente pediu, puxa, se você pudesse levantar o muro, ajudar o vizinho. Sim. Então, já houve uma ação judicial, o vizinho perdeu, mas mesmo assim ele se sente ainda, e eu acredito que ele se sente incomodado, eu não estou julgando Sim. isso. Minimizando, Eu né? falo, Com certeza. não, de jeito nenhum. Eu falo de lei, que eu tenho que cumprir a lei, mas ao mesmo tempo que eu entendo que a pessoa realmente se sente incomodada. A gente tem que respeitar isso, né? Eu Sim. entendo isso perfeitamente, mas eu não posso tomar atitude nenhuma que esteja fora da lei. Então, eu fui conversar com o estabelecimento e disse, escuta, você não pode aumentar o muro, porque a pessoa está se sentindo incomodada. Até não conseguiu aumentar, porque era um aluguel, tal, mas a gente até foi fazer essa... para tentar achar essa boa medida, mesmo que o estabelecimento estivesse rigorosamente dentro, com o alvará em dia, tudo perfeito. Eu não podia fazer, nem notificar, eu tinha essa possibilidade, porque não tinha nada de legal. Mesmo quando eu notifico, eu tenho que citar a lei, eu tenho que citar o artigo. Sim. E a gente foi fazer essa... Agora, vou te fazer uma pergunta bastante pessoal. Assim, do Pois seu não. ponto de vista, você não acha que 60 decibéis é muito baixo? Não poderia ser 70? Como já era 75 antes? Quer dizer, o 75 é tão perturbador assim para até as 10 Eu vou horas? te dizer que... Pois é, eu não sei até 10 horas, mas é muito dependendo do contexto. Sabe? Eu falo como gestora pública. Talvez eu, Érica, não. Mas eu tenho que pensar na sua mãe, que tem 88 anos, que tem um ouvido potente, que bom, parabéns para ela, mas que vai se incomodar. Então, assim, eu como gestora pública, eu me incomodaria, mesmo que fosse teu bar, dentro da lei. Se fosse a tua mãe, eu ia ficar muito preocupada. Eu ia ficar, assim, entendendo, ainda mais se tratando de uma senhora nessa idade. Pode ser muito saudável, mas vamos lá, tem 88 anos, né? Então, eu ia ficar incomodada pelo incômodo dela. E também Então, isso vai estar relacionado também à questão de onde é que está sendo medido esses decibéis, né? Porque, por exemplo, existem regiões da cidade que são completamente mais tranquilas do que, por exemplo, uma região central. Então, vai variar bastante isso também, até por conta desses limites que nós temos aí nas zonas, né, da cidade. Agora, eu queria puxar um pouquinho a Suzy para a nossa conversa aqui, e eu queria que ela trouxesse a impressão dela de quem é uma pessoa que trabalha no meio cultural e que é afetado diretamente pela lei do silêncio quando o estabelecimento não está cumprindo com as regras, ou até mesmo quando às vezes a fiscalização pode ou não pegar um pouco mais pesado. O que acontece, Suzy, quando um bar recebe muitas restrições e é um bar que emprega pessoas da área cultural? Isso afeta as oportunidades de trabalho dos artistas? Certamente. Isso é fundamental nesse quesito de afetar o trabalho. Você diminui as oportunidades, né, dos artistas locais, porque, como eu disse, você fazer show em teatro e tal, isso é um outro planejamento. Mas no dia a dia, para manter essa cidade viva, para que as coisas estejam acontecendo, né, a gente sentir a nossa arte, a nossa cultura pulsante na cidade, é essa questão dos bares, né, os bares que estão aí cotidianamente atendendo, né,
a população no entretenimento. Então, eu acho que vertiginosamente cai a possibilidade de trabalho. E as pessoas sentem, né? Agora, se o bar não está agindo de acordo, é uma coisa. É isso Mas que eu ia emendar numa outra pergunta. O bar também tem que contribuir para que o artista tenha a possibilidade de se apresentar, de ser contratado, de ter a sua renda. Ou seja, ele tem que seguir, tentar, né, ao máximo seguir o que a legislação prevê, para que todos saiam ganhando. Exatamente, porque aí você tem aquele bar que paga os seus impostos todos certinho, que tem todos os alvarás, que faz tudo ok. E assim mesmo é notificado ou acontecem as fiscalizações de uma forma, às vezes, não tão tranquila, né? Porque a gente tem muitas também demandas que chegam nesse sentido, né? De que não houve um diálogo, houve que o número de pessoas que chega nessa fiscalização é enorme, né? Então, muitas vezes assusta os clientes, enfim, uma série de questões, mas ele está todo certinho. E aí acontece isso, fica muito mais difícil, né, desses artistas poderem trabalhar. Porque aí o bar está ok. E eu não consigo contratar vocês. Por exemplo, eu tinha música na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Olha a possibilidade de trabalho nesse bar ou em vários bares. Mas não, aí a coisa vai restringindo tanto que quinta, mais ou menos, é um happy hour ali, e depois então fica na sexta e no sábado. Olha o quanto que já diminui de possibilidade para o bar e para os artistas. É que é engraçado, porque assim, eu venho de um estado, eu não sou paranaense, eu sou mineira, então eu venho de um estado onde os botecos são aqueles ambientes que reinam e a música faz parte do ambiente de boteco, de bar, né? E eu passei as minhas férias em Minas, agora em janeiro, e eu fui para uma cidade chamada Montes Claros, que é onde a minha irmã mora. E eu fiquei, assim, abismada com a quantidade de bares que tinha lá, né? Assim, numa região mais específica, assim, que é próximo da casa da minha irmã. E todos eles, bem próximos uns dos outros, tinham música ao vivo. E a música ao vivo era numa quinta-feira, porém o meu cunhado veio falar para mim que, na verdade, o bar tinha música ao vivo de terça a domingo. Só não tinha música ao vivo na segunda-feira. Mas é uma questão cultural, não estou falando que a legislação lá é melhor do que a daqui, porque eu desconheço, mas é como as coisas realmente estão interligadas uma à outra, né? E como fica muito mais orgânico, né? Isso que você está trazendo já é orgânico da cidade, é cultural também da cidade. E a gente sabe, tem muita gente que reclama também, que às vezes periodicamente reclamando. E é sempre a mesma pessoa, determinada região, assim, né? Sim. Sempre aquela mesma pessoa ou aquele grupo de pessoas. Então, também existem algumas coisas que poderiam ser dialogadas aí nesse sentido. Né? Então, se você pudesse mudar a lei, qual que seria a sua contribuição, assim? Como que a lei da perturbação do sossego poderia beneficiar os artistas e produtores culturais de Curitiba? Bom, olhando pelo lado dos artistas apenas, né? Nesse sentido, eu acho que o aumento da quantidade de decibéis poderia contribuir significativamente. A questão do horário também, né? De ter um tempo maior ali para poder ter as atividades culturais dentro dos estabelecimentos. E, enfim, eu desconheço toda a legislação, né? Como um todo. Eu tenho alguns recortes aqui, né? Como referência, mas essas seriam duas questões que poderiam ser implementadas, eu acho. Minha opinião pessoal, né, seria bem interessante, assim, tá? Se tem que ter uma legislação, as pessoas trabalham no dia seguinte, eu acho que sexta e sábado poderia ser de 70 a 75 decibéis, na sexta e sábado até às 11 da noite, tá? Não no domingo, porque na segunda as pessoas trabalham, e de segunda a quinta, talvez 70 decibéis até às 10. Veja, se eu dou essa opção, eu tenho sexta e sábado a possibilidade de não chegar uma ARF e fechar. Tá?
Então, seria uma alternativa. Poderia ser uma opção boa, tá? Minas Gerais já tem segundo o meu conhecimento, chega a 70 decibéis também. Então, seria uma forma de ficar bom para os dois lados, tá? Porque sexta e sábado, sexta você trabalha, sábado vai descansar, provavelmente, pode até ser que trabalhe, mas seriam duas opções, que 75 decibéis até as 11 da noite, seria algo praticamente exemplar, bom para os dois lados. E eu também trago aqui uma questão que, por exemplo, eu morei muito tempo do lado de uma igreja. E se fosse medir também, a medição altíssima. Né? Uma igreja pentecostal, né? Pentecostal realmente é altíssima. E não são todas as igrejas que infelizmente cumprem a legislação e têm o Exatamente. isolamento que é necessário. Então a gente está tratando especificamente aqui dos bares e restaurantes porque, né, são os representantes. Mas a gente sabe, né, Érica, que existem vários estabelecimentos que provocam um ruído e que é um ruído que vai além do que a legislação permite. É bem isso, é estabelecimento, seja ele qual for, desde que emita a música, que faça uma música ao vivo ou mecânica mesmo, independente do nome desse estabelecimento, né? Precisa seguir a legislação. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela também fiscaliza, né? No caso, ela citou o exemplo das igrejas aqui, mas outros estabelecimentos também, a Secretaria vai lá e faz a fiscalização se receber a denúncia. Sim, é como eu lhe falei, aspirador, nós temos já gerador, muito problema de gerador, ar-condicionado. Oficina. Eu falo porque eu também tenho uma oficina na minha casa. Oficina. Aí a dificuldade da fiscalização é pegar aquele barulho, porque o bar, vamos lá, né? O bar funciona de 7 à meia-noite, 7 à meia-noite vai ter música. Pode ter um intervalo ali do grupo, mas daqui a pouco ele volta. Uma oficina, está acontecendo ou que nem o lavacar, tá lá o aspirador. Eu chego lá, não tem aspirador nenhum. E se eu for medir da sua casa, eu tenho que pegar o barulho do aspirador. Sim, ele funcionando. Ele funcionando. E não é, de novo, o aparelho é matemático. O aparelho deu 50, ok. O aparelho deu 55, não está ok. É matemático. E uma outra coisa também, essa questão do trabalho, nessa audiência pública mesmo, teve um dono de bar, que também é músico e tal, e ele falou, pois eu vou dormir às 5 da manhã. E às 7 da manhã começa uma construção do lado da minha casa. Eu também não consigo dormir. Sim. Então, eu acho que são questões que a gente precisa ir trazendo para ir harmonizando essa convivência. É isso mesmo. Como eu falei, é a boa medida, sabe? Então, para o poder público, a gente interessa em achar a boa medida. E a gente entende todos os lados e se a gente... Então, é muito difícil encontrar a tal da... Na nossa vida, né? Na nossa vida. A gente vive... É até onde que vai o nosso limite e até onde começa o direito do outro, né? Exato. Até onde vai o nosso direito e o direito do Exato. outro começa. Bem isso mesmo. Se a gente conseguir colocasse essa regra em tudo, o mundo nosso seria bem melhor, né? Então, precisa realmente muita conversa, precisa muito diálogo, muito respeito, Exato. né? Para que a gente chegue num consenso, para que todos saiam satisfeitos. É isso mesmo. Gente, eu recebi uma dica aqui da produção que está me passando aqui alguns horários e limites de decibéis aqui. Então, como eu citei Minas Gerais, eu vou falar da capital, que é Belo Horizonte, né? Que é a capital dos botecos. Desculpa, Curitiba, eu sei que nós temos aqui o Festival do Boteco, mas BH não consegue, a Curitiba não consegue realmente ultrapassar Belo Horizonte nisso, né? Tá todo mundo aqui no estúdio já com raiva desse meu comentário, mas vamos lá. Mas aqui, ó, BH, das 7 da manhã às 7 da noite, o limite de ruído é de 70 decibéis. Das 7 da noite às 22 horas, o limite de ruídos é de 60 decibéis. Das 22 às 7, o limite de ruído é de 50 decibéis. Até as 23h59 e 45 decibéis a partir da meia-noite. Acho que é semelhante, então, aqui. Estou dizendo que BH não está melhor que a gente, não. Melhor nos botecos, né? Talvez de gente Mas que você conviva, sabe, né? Deixa eu até te lembrar, porque só pra gente você é descontrair muito mesmo. mais nova que todos aqui. Então, e vocês também aqui da produção. Só pareço. Não, mas você é. Evidente é só olhar, né, Suzy? Mas eu preciso te lembrar o seguinte, Curitiba tem um aspecto cultural que a gente não tinha, coisa de 20 anos, 30 anos atrás, a gente não tinha esse calor que a gente tem hoje. A gente tinha. Não. A gente não tinha.
Belo Horizonte já nasceu quente. Quente. Minas já nasceu. Minas já é Minas, toda. Minas fez E 18 graus, o povo já põe Então, aquele sobretudo que a gente usa Curitiba, aqui com gente, dois. a gente não tinha... Qual era o único bar com mesa para fora? Era o bar do Alemão. É verdade. No calçadão, Vocês podem né? crer, eu já Eu fui tô- jovem um dia. eu já lá fui, lá creio. no Largo da Ordem. Eu já fui. Era o único bar que nós tínhamos de mesa. Hoje você tem uma infinidade. Eu me né? lembro, Então- me lembro que eu montei o Happy Burger há 32 anos. Não existia restaurante com mesas Não é? fora. Quanto tempo? 32 anos atrás. Então as pessoas diziam, nossa, meu Deus, teu restaurante tem E mesas fora, embaixo de Então, árvores. mas não é? E era um negócio assim, enchia de vez em quando. Porque Curitiba Raro, era muito não frio. permitia. Não permitia. Não permitia. Era raro você Hoje ter um sol permite. maravilhoso. Então tem um aspecto cultural que a gente tem que colocar nesse caldo que a gente está fazendo hoje aqui, que o curitibano não tinha esses bares. Então quando fala, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, gente, eram estados, vamos falar de estado e não especificamente de cidade, que já tinham um clima favorável, então a pessoa já nascia com o bar na rua. Rio de Janeiro nem tem inverno, né? Pra Não é? combinar. Mas a pessoa já nascia com o bar da rua. Sim. Eu não nasci com esse bar na rua. Mas nós As temos- outras gerações, quem nasceu e tem 30 hoje, já nasceu com bar na rua. Então, para essas pessoas, isso já é ok. Mas para as pessoas mais velhas, isso não... Né? Então, a gente tem que entender a nossa história. É uma Claro. cultura que vai ser que está sendo mudada aos poucos. E não pode ser, Exatamente. exato, e não pode ser da noite para o dia. A, Né? a mudança de clima foi tão grande que quando nós íamos para a escola, provavelmente eu e você, a gente ia com 2 graus negativo, 1 grau negativo, 0 graus, era muito normal em Curitiba. Eu Hoje já não existe dormia de isso mais. uniforme. Eu já dormia de uniforme, porque de manhã Não é? tinha que Então tem um encarar. aspecto cultural que a gente tem que colocar nesse caldo, que a gente tem que considerar. Então, assim, quando a gente compara com outras cidades, nós temos que colocar o aspecto cultural, que foi a função de um clima que já existia. Curitiba mudou radical. Não tinha bar porque ninguém tinha ideia? Não tinha mesa fora porque ninguém ia. Você mesmo disse que isso era esporádico. Esporádico. Mas né? assim, uma outra coisa também, né? Curitiba mudou culturalmente porque vieram veio muita pessoas gente de fora Junto com essa mudança e de acabaram clima. ajudando essa Sim. mudança. Por exemplo, a gente não tinha fomento ao carnaval, por exemplo. Zero. E hoje nós temos um pré-carnaval aqui que, né, com Sim. blocos, Sim. e que movimentam toda a cidade, Exato. movimentam toda a parte econômica, cultural. Então, as pessoas estão num processo de transição também, de percepção. Então isso tem que ser lembrado nessas mudanças, porque tem um aspecto cultural muito forte. Que às E vezes tem, a gente e tem esquece. gente chata também, né? Vamos Essa conversar. vamos deixar essas. Essas eu E não vamos posso falar que é verdade, Vamos né? falar do geral, Eu não, né? eu não vou falar chato, vou falar descontentes. Eu acho que Vamos chato ser é uma mais boa palavra. simpático. Vamos ser mais simpático, né? Enfim. Gente, Mas faz nosso- parte de uma cidade, viu? Exatamente. O nosso papo está muito legal, mas a gente já está encaminhando para o final, né? É sempre bom falar, é sempre bom ouvir opiniões diferentes. A gente percebe que há um senso comum, as pessoas buscam estar convivendo em harmonia, respeitando a legislação, mas a gente sabe que não é todo mundo que respeita a legislação. Então, esse episódio também fica como um alerta, né, para que acompanhe o trabalho da Abrazel, mas também siga a legislação, veja o que a prefeitura está fazendo. Se tem que adaptar alguma coisa, adapte para que você esteja adequado realmente à lei da perturbação do sossego e procure os canais para poder se informar, denunciar, enfim. A gente trouxe aqui descontração, mas a gente também trouxe informação. Então, a gente te explicou um pouco dessa fiscalização e como é possível essa parceria entre os bares, os artistas e o poder público. O diálogo, ele foi colocado na mesa, eu tenho certeza que ele vai continuar fora aqui também do CMC Podcasts. Então, eu quero abrir para vocês se despedirem e deixarem um recado, principalmente para os vereadores que vão ver esse episódio depois. Começando pela Suzy. Começando por mim. Então, eu espero que os vereadores possam fazer realmente uma apreciação, né, do que foi trazido aqui e que a gente possa realmente harmonizar a convivência da cultura, dos artistas, com toda a legislação da cidade de Curitiba, e se houverem adaptações para fazer, que sejam feitas e para que a gente possa conviver em harmonia. Né? Então é isso, um grande abraço e muito obrigada. Luiz Fernando? Realmente, esse é um momento muito especial que a gente pode dar algumas sugestões para os nossos vereadores. Né? Evidentemente que o equilíbrio
é o essencial. Mas, assim, fica a minha sugestão, de repente, de mudar alguns decibéis para algum dia da semana, para que os bares possam, quinta, sexta, sábado, ter uma opção de um horário um pouquinho mais estendido e uma possibilidade de um decibel um pouquinho maior, de uma tolerância maior para aqueles 2 ou 3 dias, né? E que a gente consiga, de repente, não se ter que estar num bar preocupado que o som vai acabar porque houve a fiscalização. A Abrazel é totalmente a favor da fiscalização da AIFO, tá? A gente sabe da importância, mas assim, o que assusta às vezes é a maneira que, quando você chega com um aparato muito grande de policial e com um aparato muito grande de carros, os nossos clientes e até nossos colaboradores acabam se assustando. A sugestão da Abrazel é que, quando possível, pegar a documentação durante o dia, né? Porque isso pode ser feito durante o dia, e a AIFO ficar focada em, estão vendendo droga, estão vendendo bebida alcoólica para menores, estão vendendo cigarro eletrônico que não foi regulamentado ainda no Brasil, né? Então, hoje, 6 milhões de brasileiros usam cigarros eletrônicos que não sabem o que tem dentro. Esse tipo de coisa que a AIFO tem que fazer, mas não precisa ser um aparato assim tão exagerado, tá? Porque isso afeta negativamente o estabelecimento, porque realmente assusta as pessoas. E veja, os meus clientes que conhecem o Happy Burger sabem que não tem problema nenhum. Mas quando você tem um cliente novo que nunca esteve aqui, você diz, nossa, aqui deve ser ponto de tráfico, porque olha o aparato policial que tem aqui, né? Então essa atitude da AIFO, a gente entende que a AIFO é importante, entende que o meio ambiente, realmente a Secretaria do Meio Ambiente tem a sua função de poder proteger quem se acha prejudicado, mas eu acho que pode ser, documentação, por exemplo, pode ser pego durante o dia, porque às vezes você está na correria do bar, tem que procurar ou correr atrás de documentação, que às vezes nem sempre deveria estar disponível, mas nem sempre está. Claro que a gente entende que pode ser que tenha estabelecimentos que não estejam com seus alvarás em dia, o que é um erro, a gente não concorda com isso, né? Mas a grande maioria dos estabelecimentos sabem que para você estar trabalhando hoje, você tem que estar correto. Não pode trabalhar de forma errada. E eu agradeço aqui a oportunidade de poder expor a opinião da Abrazel. Érica, sua contribuição? Bom, agradecer, porque é sempre bom a gente conversar com um lado, né? Então, vamos lá, o lado dos incomodados e daqueles que eventualmente causam algum prejuízo. Então, sempre é bom e a gente está sempre muito aberto a ouvir, porque, como eu falei, a gente trabalha para as pessoas, não importa o lado, né? Então, a gente aceitaria, então eu espero que apareçam propostas, nós vamos pensar em propostas, enfim, e é para que a gente, como eu falei no início, para que a gente ache o equilíbrio, ou então essa boa medida, né? Para que todos possam viabilizar seus negócios, dormirem, harmonizar, como você colocou, né, Suzy? E é isso que a gente busca, esse equilíbrio na cidade. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, então, pela participação de vocês. E esse foi mais um episódio do programa Pode ou Não Pode, inspirado nos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Curitiba. Gostou do episódio? Se liga que vem mais novidades por aí. Curta, comente, compartilhe e não deixe de acompanhar o trabalho da Câmara pelas redes sociais, pelo nosso site e também por aqui no CMC Podcast.